Capítulo 15. Um coração que cria ordem no caos. Eu já tinha ouvido falar sobre administração do tempo e organização, mas nunca tinha prestado muita atenção ao assunto. Sempre que estava na fila do supermercado, via alguma revista prometendo que um de seus artigos acabaria com meus problemas de administração de tempo, de uma vez por todas. E como uma leitora voraz, passei muito tempo em livrarias, onde encontrei prateleiras inteiras de livros sobre administração do tempo e organização. Por um longo tempo, porém, não tinha tido qualquer motivação para trabalhar nessa área de minha vida. O que finalmente me motivou não foi um artigo de revista, um livro, um professor ou mesmo os argumentos de meu marido. Foi a palavra de Deus. Continuando a leitura de minha Bíblia, usando o marcador de texto cor-de-rosa para grifar aqueles versículos com significado especial para mim como mulher, encontrei um texto que trabalhou dentro de meu desorganizado coração. Não havia como ignorar a palavra governa quando li: quero que as mulheres mais moças ou as mais novas governem sua casa. 1 Timóteo 5,14. Outras versões da Bíblia dizem: sejam boas donas de casa ou administrem sua casa. De qualquer modo, a mensagem era clara. Além disso, o porquê desta declaração estava claro. As mulheres jovens da igreja de Timóteo eram ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Sua licenciosidade, seu comportamento indisciplinado, levou as pessoas de fora da igreja a pensarem e falarem mal do cristianismo. Obviamente, ter uma casa para administrar contribuiria positivamente para a vida daquelas mulheres, pelo menos eliminando a oportunidade para esses comportamentos negativos. Deus estava falando comigo. Certamente eu era ociosa e culpada de alguns dos outros maus comportamentos mencionados nessa passagem. Estava claro que eu precisava agir e fazer algumas mudanças. Mas primeiro, para estar segura de que eu estava na direção certa, quis saber mais sobre o significado de governar. Governar uma casa significa ser o cabeça de uma casa ou dirigir uma família, orientar o lar. Quem governa é o despenseiro da casa, a dona de casa. Contudo, esta administração inclui um tipo de responsabilidade como o trabalho que um mordomo ou um criado realizam. A mulher que governa sua casa não é o cabeça da casa. Seu marido, sim, se ela for casada. Ou Deus, se ela for solteira. Em vez disso, ela é a dona da casa, a gerente da casa. Várias parábolas de Jesus nos ajudam a entender esse tipo de administração. Em algumas dessas histórias, que ensinam lições sobre o reino de Deus, Jesus conta sobre um fazendeiro que, estando ausente, delega tarefas e os bens da casa ao seu mordomo e administrador. A mais familiar delas é a parábola dos talentos. Ela narra a história de um patrão que, voltando de uma longa viagem, chamou todos os criados juntos e pediu conta do trabalho que esses tinham realizado enquanto ele estivera ausente. Ele queria saber como eles tinham administrado o que ele havia confinado aos seus cuidados. Quer percebamos ou não, esta parábola reflete o que você e eu fazemos em casa. Diariamente somos convocadas a administrar o que Deus nos tem confiado, o que Ele proveu pelos esforços de nosso marido e pelos nossos próprios esforços. E Ele nos entrega essa responsabilidade. Que bênção quando servimos bem nesse aspecto. E que bênção somos para nossa família quando administramos a casa adequadamente. Com prioridade, Martinho Lutero escreveu: a maior bênção é ter uma esposa a quem você pode confiar seus negócios. Isto é o que significa governar a casa. Sim, mas como? Como uma mulher que quer o que Deus deseja, uma mulher que deseja a ordem em lugar do caos, uma mulher segundo o coração de Deus, administra sua casa. Deixe-me narrar a maneira como comecei a governar a casa. Primeiro, entenda que a administração do lar é o melhor de Deus para nós. Deus não está pedindo às mulheres para gostarem de ser governantas da casa. Embora isso venha com o tempo, conforme colhemos as incontáveis bênçãos que resultam da melhor administração do lar. E Deus não está nos pedindo para termos vontade de cuidar de nossa casa. Ele está simplesmente nos convocando a fazer isso. A administração da casa é plano dele, é caminho dele, é a sua boa, agradável e perfeita vontade. É o seu ótimo para nós. Lembra-se da meta que me ajuda a tomar decisão? Bom, melhor, ótimo. Nunca descanse, até o que o seu bom seja melhor e o seu melhor seja ótimo.
Escolher governar nossa casa é escolher o ótimo de Deus para nós. Segundo, decida levar a sério a administração do lar. Por quê? Porque Deus utiliza a administração do lar como um treinamento para nossa atuação de utilidade na igreja. A maneira como mantemos nossa boa relação pessoal com Deus, a maneira devota com que amamos nosso marido e nossos filhos e quão efetivamente administramos a casa indicam quão bem administraríamos o ministério. É verdade que o que somos em casa é o que realmente nós somos. Por exemplo, se eu faço um trabalho medíocre em casa, farei um trabalho medíocre na igreja. Se eu economizo esforços em casa, farei o mesmo no ministério. Se eu administro levianamente a minha casa, exercerei levianamente a administração na igreja. Tais hábitos pobres tornam-se num estilo de vida. Mas o oposto também é verdade. Se eu for organizada em casa, certamente serei organizada em meus ministérios na igreja. Se eu for uma boa administradora das responsabilidades do lar, provavelmente serei uma boa administradora das responsabilidades do ministério fora de casa. Jesus disse: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Percebi que, embora muitas vezes eu o quisesse, não deveria sair de casa deixando-a desarrumada e sem organização, e ir à igreja para exercer um trabalho ministerial. Passei a entender que Deus me encarregou da administração do meu lar e que Ele usa essa área básica de ministério para me fazer treinar a fim de atuar em outras áreas. Em casa, conforme eu tento viver de acordo com as instruções de Deus para mim, instruções que eu encontro na sua palavra escrita, desenvolvo fidelidade e aprendo a prosseguir esse alvo. Em casa, eu me torno uma despenseira fiel. Uma vez que demonstro ser uma fiel administradora em minha casa, tenho autoridade para exercer o trabalho ministerial fora dele. Tudo está bem em casa. Todas as coisas estão sob o controle. As pessoas e o ambiente foram cuidados. Minhas responsabilidades na administração doméstica estão cumpridas. E deixe-me ser clara, eu não estou me referindo aos anos, às décadas vividas em casa à espera de que as crianças crescessem e deixassem o lar, para depois, com menos tarefas a cumprir, podermos nos dedicar a outras responsabilidades fora dele. Esta opção não ensinaria muitos aos nossos filhos sobre a importância de ser parte contribuinte do corpo de Cristo, a igreja. Mas se administramos nossa casa eficientemente, e você encontrará mais sobre isso na seção final deste livro, teremos tempo para estar envolvidas em alguma área de algum ministério na igreja. No dia a dia, para mim, a administração da casa acontece quando eu organizo uma agenda. Determino o horário em que planejo fazer o serviço doméstico. Sempre reservo tempo para cultivar minha relação com Jim e com Catherine e Courtney. Embora eu não possa estar envolvido em todos os ministérios em que eu gostaria de atuar, sempre estou realizando alguma coisa na igreja. A ordem emerge do caos quando programamos o que é importante. Terceiro, viva como se tivesse de prestar conta das condições de seu lar e do uso do seu tempo, porque realmente, um dia, você terá de prestar contas. Na realidade, quando nosso marido ou qualquer outra pessoa entra pela porta e olha ao redor da casa, nós revelamos o que temos feito em resposta à convocação de Deus para governarmos o lar. O que as pessoas veem quando entram em sua casa? Encontram tranquilidade ou caos? Paz ou pânico? Um palácio ou um chiqueiro? Evidências de preparação ou procrastinação, adiantamento de tarefas? Agora, pense por um momento no que você sente quando entra em um quarto de hotel. O que agrada a você? A ordem, tranquilidade, limpeza. Ainda podem ser vistas as marcas do aspirador no tapete. A cama está arrumada. E lembre-se, a cama ocupa 80% do espaço visual de um quarto. O rolo de papel higiênico foi trocado. Nenhuma TV ou aparelho de som está ligado em alto volume. Reina a ordem. Alguém fez o eficiente trabalho de administração e seus esforços fizeram do quarto um santuário. Hoje à tarde, Jim e eu saímos de um lugar como esse. Estivemos em um hotel durante 6 dias, enquanto Jim era convocado pelo quartel-general do Exército Los Alamitos para 5 meses de trabalho ativo. Enquanto escrevo esta frase, ele está num avião militar a caminho do Forte Benning, na Geórgia. De lá irá para Winsburg, na Alemanha, por 5 meses. Jim exerce um ministério. Porém, desde o tempo de faculdade, ele tem sido oficial de farmácia na reserva do Exército norte-americano.
Em mais de 30 anos, esta é a primeira vez que ele é convocado para a ativa. De qualquer maneira, Los Alamitos também fica muito longe de casa para Jim ficar vindo e indo durante os 6 dias. Daí termos nos hospedados naquele hotel, e todo o tempo em que estivemos ali, eu tive aquela sensação de ordem, apesar de ser aqueles momentos de grande caos para nossa família. Quando saímos hoje, o recepcionista do hotel me deu um cartão para preencher, classificando as instalações e o serviço que tínhamos recebido durante nossa estada. Foi um prazer dar a pontuação máxima a todos os itens. Tínhamos sido muito bem tratados. O pessoal do hotel satisfez nossas necessidades, cuidando de nosso quarto, de nossa comida e até me dando 30% de desconto nas refeições. Preenchendo aquele cartão de avaliação, quis saber como Deus e minha família avaliariam meu serviço, minha comida e minha administração. Com a graça de Deus e com as técnicas de administração que aprendi e pratiquei durante anos, estou melhorando. Os métodos de Deus funcionam. 12 sugestões para a administração do tempo. Quando Jim era seminarista, eu ia com ele para o campus todas as sextas-feiras e ficava o dia inteiro na biblioteca. Encontrei seções de livros sobre administração do tempo e sistematicamente li cada um daqueles livros, anotando os princípios que encontrava. Então, agora, como estamos considerando a administração do tempo e a organização da casa, quero compartilhar com você meus 12 princípios mais importantes para este assunto, aqueles que fizeram a maior diferença em minha casa, ajudando-me a criar ordem em meio ao caos. Número 1. Planeje detalhadamente. Tenha uma agenda e registre tudo o que for possível. Percebi que quanto mais se planeja, melhor se administra e mais se alcança. E também que quanto mais detalhados são os seus planos, melhor. Planeje 2 vezes por dia. A última coisa que você faz à noite e a primeira coisa que você faz pela manhã. Número 2. Lide com o hoje. Tudo o que Deus pede de você e de mim é que lidemos com o dia de hoje, e só o de hoje. O próprio Jesus disse: não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Deus também diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Santo Agostinho parafraseou: considere cada dia como se fosse o último. Cada dia é importante em si mesmo. O que você é hoje é aquilo em que você está se tornando. Você é hoje aquilo em que se tem tornado. Cada dia é uma pequena vida. E nossa vida toda nada mais é que uma repetição de dias. Número 3. Valorize cada minuto. Saiba quanto tempo leva para realizar cada tarefa em sua casa. Você está diante de uma tarefa de 2 ou de 20 minutos. Então, decida se a realização dessa tarefa é o melhor uso do seu tempo. E quanto vale um minuto? É de muito, de pouco ou de nenhum valor? Depende de como você o usa. Número 4. Mantenha-se em atividade. Lembre-se do princípio do movimento. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Tire vantagens dessa lei da física. Diga a si mesmo: só mais uma coisa, só mais 5 minutos. Movimentando-se, você poderá cumprir uma a uma as tarefas de sua lista de coisas para fazer. Número 5. Desenvolva uma rotina. Ou, como diz um especialista no assunto, experimente o planejamento horizontal. Tentar fazer a mesma coisa no mesmo horário todos os dias conserva e gera energia. Conserva energia consumindo menos indecisão. Você executa as tarefas domésticas automaticamente. Gera energia pelo hábito, como o hábito de fazer ligações telefônicas, planejar as refeições, ler o jornal, assistir a uma aula ou a ir a uma reunião em um horário definido. Tende a colocar o maior número de tarefas possível na rotina. Número 6. Faça exercício e dieta. Estudos mostram que os exercícios aumentam o metabolismo, criam energias, fazem dormir melhor e produzem hormônios de prazer que contribuem para as atitudes positivas, alegria e entusiasmo pela vida. E não se assuste com a palavra dieta. A palavra simplesmente significa um estilo de vida. Desenvolva um método de vida que lhe dê a energia e a saúde de que você precisa para realizar o ótimo de Deus. Número 7. Faça a pergunta da metade do tempo. Se minha vida dependesse de eu fazer esta tarefa na metade do tempo, que atalhos eu usaria? Então, use-os. Número 8. Use um cronômetro para todas as coisas. Qualquer que seja a tarefa, use seu cronômetro ao executá-la.
Neste exato momento, eu estou sendo impulsionada pelo tic-tac de um cronômetro. Fixar o cronômetro para apenas 5 minutos pode fazê-la começar. Fixar o cronômetro para terminar em 5 minutos pode mantê-la seguindo adiante. Também, quando você ajustar o cronômetro, tende a vencer o tempo. Afinal, como diz a lei de Parkinson, o trabalho se expande para encher o tempo, permitindo a sua conclusão. O cronômetro a ajuda a gastar menos tempo e é extremamente motivador ouvir seu tic-tac pela vida fora. Número 9. Execute primeiro a pior tarefa. Qual é a pior tarefa em sua lista de coisas para fazer? Faça primeiro essa tarefa e você eliminará aquela nuvem negra que permaneia o dia todo em cima de você. Use o seu cronômetro para ajudá-la a começar. Uma vez que aquela tarefa pior está cumprida, sua atitude melhorará muito e você terá mais energia para as tarefas que sobraram. Número 10. Leia sobre a administração do tempo diariamente. Apenas 5 minutos por dia ajudarão a motivá-la. Se você não tiver um bom livro sobre a administração do tempo, comece relendo estes 12 princípios todos os dias. Número 11. Diga não. Faça seu horário. Deixe que ele seja o plano A. Então siga o seu plano dizendo não a você mesma e aos outros. Mude para o plano B só se Deus estiver orientando para fazer essa mudança. Número 12. Comece na noite anterior. Veja o que você pode fazer na noite anterior. Planeje o seu dia seguinte. Planeje a comida do dia seguinte. Escolha, disponha e prepare as roupas. Limpe a cozinha. Ligue a lava-louça. Ponha a mesa para a próxima refeição. Arrume a casa. Prepare almoços e refeições. Descongele a carne que vai ser usada. Ordene o que precisa ser lavado. Ponha perto da porta de saída as coisas que você precisa levar com você. Pequenos passos como estes podem trazer grandes resultados quando eles são dados para administrar o tempo e organizar a casa. Notei também que estes pequenos passos são como uma bola de neve. Uma vez que você comece, encontrará energia e entusiasmo para se manter em atividade. Respostas do coração. Antes de deixarmos o assunto sobre organização do lar, vamos dar uma olhada no coração da casa, que é o seu coração. Qual é a sua atitude para com sua casa e o seu serviço doméstico? Seu coração está em sintonia com Deus? Você está desejando o que Ele deseja para a administração e orientação de sua casa? Você deseja ser a gerente da casa que Ele quer que você seja? Você reconhece que as responsabilidades da casa cultivam um caráter melhor, que governar a sua casa melhora as vidas das pessoas que moram com você e que uma casa bem organizada serve muito melhor a Deus e às pessoas? Peça a Deus que a ajude a tornar-se uma administradora melhor, paulatinamente, mas com segurança.